O mal-entendido pode nos colocar em situações realmente difíceis, em situações que nós não gostaríamos de viver. Quando a verdade sobre nós não é dita, passamos por apuros que aparentemente são desnecessários, mas que quando estamos no centro da vontade de Deus, podemos descansar e confiar que tudo coopera para o nosso bem. É sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Há princípios poderosos por trás deste grande mal-entendido que acontece à vida do apóstolo Paulo, que pode edificar em muito a sua vida. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal se ainda não é inscrito, clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar aquele likezão que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre, vídeo novo todos os dias, às 10 da manhã e às 5 da tarde. E lhe convido a me seguir no Instagram, @DiegoNascimento316, e nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Então vamos lá. A partir do versículo 27 está escrito: Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram. Uma das coisas que esse evento me ensina é que nós não devemos comemorar antes do fim. Não baixe a guarda antes de terminar o ciclo, antes de terminar o propósito. Mantenha-se com foco, mantenha-se no centro da vontade de Deus e mantenha-se em oração. Não importa se você está a 1 metro da linha de chegada, permaneça firme, só comemore depois que a linha for cruzada. O apóstolo Paulo já estava no final dos 7 dias, ele já estava encerrando o tempo de purificação, mas antes de terminar, alguns judeus promoveram uma grande agitação e uma grande multidão se levantou contra Paulo no templo e o expulsou de lá. Versículo 28. Gritando: Israelitas, ajudem-nos, este é o homem que ensina a todos em toda a parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra esse lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. O que se vê aqui são uma série de calúnias graves contra o apóstolo Paulo. Eles gritavam, eles fizeram um escândalo dizendo que Paulo ensinava contra os judeus, contra a lei e contra o santo templo. E Paulo nunca fez isso. Eram calúnias. Eu e você vamos ter de lidar com isso. Muitas pessoas vão distorcer aquilo que dizemos e fazemos, contrariando a nossa intenção. Isso é muito comum em nossos dias, pessoas pegarem trechos de suas falas, trechos de seus vídeos ou uma imagem comprometedora e jogar isso na internet e espalhar calúnias sobre pessoas, difamando pessoas. Isso não é novo, isso é muito antigo. Mas o que devemos ter como segurança é que, para aquele que vive no centro da vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Versículo 29. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Por verem o apóstolo Paulo como um homem grego, eles imaginaram que Paulo havia introduzido ele no templo. Eles o julgaram errado. Eles não chegaram a ver Paulo com Trófimo dentro do templo. Eles só imaginaram que Paulo havia feito isso. Quantas pessoas nos nossos dias não cometem o mesmo erro? Elas supõem, com base naquilo que vem, elas veem uma parcela e já supõem que isso de fato foi feito. Devemos ter muito cuidado, devemos ter muita cautela e enxergar o quadro todo. Com relação a isso, uma das coisas que eu tenho aprendido na vida e com o Senhor Jesus é a ouvir todos os lados. Não acredite na primeira história. Mesmo que a pessoa que lhe conta a história é uma pessoa que você goste, é uma pessoa por quem você tem preferência. Ouça todos os lados, ouça todos os envolvidos, tenha paciência, permaneça em oração. Se eles tivessem feito isso, não teriam julgado Paulo errado e as calúnias e toda a confusão que vai começar teria sido evitada. Eles viram Paulo como um grego e imaginaram que Paulo havia introduzido ele no templo, fazendo algo que era completamente abominável aos judeus. A partir do versículo 30 está escrito: toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão, agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. As tribulações que o Espírito Santo havia avisado a Paulo que aconteceriam, de fato começaram a acontecer. Uma multidão o arrastou para fora do templo. Imagine o tumulto e a gritaria que não deve ter acontecido enquanto Paulo estava ali orando, enquanto Paulo estava ali num momento de devocional e consagração.
aquelas pessoas com tanta energia, com tanto ódio, com tanto rancor, o agarraram, o expulsaram de lá. Versículo 31 diz que eles tentaram matá-lo, até que chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. Paulo não foi morto por um triz, foi por muito pouco que ele não acabou sendo morto, por causa da providente graça de Deus. Paulo estava sendo espancado, Paulo estava sendo maltratado, Paulo estava sendo injuriado por causa de um grande mal entendido. Se aqueles judeus parassem para ouvi-lo, se aqueles judeus parassem para conversar com ele antes de agredi-lo, saberiam que nada daquilo era verdade. Mas como eles eram induzidos uns pelos outros à maldade, não sabiam ouvir pessoas, não sabiam se relacionar com pessoas, eram até zelosos da lei, mas eram destituídos de amor ao próximo. Então eles estavam mais uma vez cometendo o erro que haviam cometido com o Senhor Jesus, de condenar um inocente. A partir do versículo 37 nós vemos que quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: "Posso dizer-te algo?" "Você fala grego?" perguntou ele. Versículo 38. "Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto?" Olha isso, até o comandante que prendeu Paulo não sabia quem ele era de fato. No meio do tumulto ele só prendeu Paulo. Mas ele prendeu Paulo pensando que Paulo era uma outra pessoa, que era um egípcio que havia causado um grande tumulto lá em Jerusalém. E Paulo diz: não sou eu não, você pegou uma pessoa errada. Olha isso, Paulo estava no meio de um grande mal entendido. Isso pode acontecer à minha e à sua vida. E a postura dele deve nos inspirar. Veja o que aconteceu. Paulo respondeu: "Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo." O apóstolo Paulo se apresentou e disse: "Meu amigo, eu não sou quem você pensa que eu sou. Eu sou judeu, sou um cidadão de Tarso." Uma cidade, inclusive, que dava a eles o direito de cidadania romana por nascimento, que era algo muito raro. Paulo apresenta-se a ele dizendo quem de fato ele é. Versículo 40. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. O que eu aprendo aqui é que quando eu e você tivermos a chance, precisamos ser prudentes nas nossas palavras. Precisamos pedir a Deus sabedoria. O mal entendido, ele é forjado com base na mentira, muitas vezes. A força do mal entendido está na mentira. E a sabedoria que eu e você precisamos pedir a Deus é para esclarecer as coisas. Se o Senhor nos ajudar a esclarecer as coisas, tudo vai ficar bem. Se o Senhor nos ajudar a esclarecer as coisas com sabedoria, com sua graça, nós vamos conseguir colocar as coisas no devido lugar. Vai levar tempo. Não vai ser simples nem fácil, mas no tempo determinado as coisas vão ficar bem. Amém? Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista os nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.